Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um estudo sobre o romantismo, só que agora o romantismo no Brasil. A gente já viu o romantismo geral, a gente viu a influência que o romantismo teve no vídeo anterior, né? Influência da Revolução Francesa, a influência da independência dos Estados Unidos, dos iluministas, e agora a gente vem para o Brasil e a gente vai ver o romantismo no Brasil. Tá bom? Como é que aconteceu isso aí? A gente vai ver o contexto histórico um pouco do que aconteceu. Então, como eu disse, antes de mais nada vamos ver o contexto histórico, mas não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, fazer seu comentário e compartilhar, tá bom? Diga aí se está gostando, tá bom? Dê opiniões também, dê sugestões de outras coisas, tá? Vamos continuar. Para a gente entender o romantismo no Brasil, a gente tem que ir lá atrás, tá bem lá atrás, quando tem a Revolução Francesa, Napoleão está dominando tudo. Aí o que acontece? A família real vem para o Brasil em 1808. Até aí, o Brasil era uma colônia, tá? É uma colônia. A partir da que o rei chega aqui, o Brasil passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então a modernização chegou, né? O rei Dom João, ele chegou mais ou menos com 15 mil pessoas aqui. Já a pessoa veio com a ajuda da Inglaterra, porque eles eram parceiros, né? Então a marinha portuguesa veio com a marinha inglesa fazendo sua escolta. E quando ele chega aqui no Brasil, ele faz algumas adaptações ao país, alguma modernidade. E que vamos ver qual que foi. A primeira foi a criação da imprensa brasileira. Nós não tínhamos imprensa no Brasil. Tudo vinha da sede, tudo vinha de Portugal. Então a gente começa a ter uma imprensa aqui, afinal de contas, a família real está aqui. A família real não está lá. Então as coisas precisam acontecer. A outra coisa que acontece também é a construção do Museu Nacional, né? Sem aquele museu que em 2018 pegou fogo, né? Que o Brasil, infelizmente, não cuida bem do seu patrimônio. Mas ele foi construído nesse período aí que a família real estava aqui no Brasil. Outra coisa, criação do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil também nesse período aí da família real está aqui porque precisava de um banco ter. Antes, lembra, tudo era que vinha lá da sede, lá de Portugal, né? Da coroa. Outra coisa que a gente teve foi o decreto de abertura dos portos às nações amigas, né? Porque como o Brasil era uma colônia, tudo ia para Portugal, de Portugal vinha para cá. Precisava comprar alguma coisa, comprava em Portugal, de Portugal trazia para cá. Agora que o Brasil passa a ser Reino Unido, então já pode ser, e a família real está aqui, já passa a ser algo daqui mesmo. Tá? Não precisa de Portugal para isso, não precisa Portugal atravessar, já vem direto para cá. Então por isso que houve abertura dos portos às nações amigas. Outra coisa que influenciou também muito foi a criação do Ministério da Marinha, agora a Marinha Brasileira, e das Relações Exteriores e do Tesouro, Relações Exteriores e do Tesouro Nacional. Tá? Então você vê, o Brasil passa a ser um país, né? Família real aqui, tudo aqui acontecendo, aí nesse interim, é claro que isso aí vem influenciando pelo romantismo, depois a família real vai embora, leva todo o dinheiro que nós tínhamos, tudo que tinha aqui no Brasil é levado, só que o espírito nacionalista já estava no povo, né? Já estava se movimentando. E aí a gente vai ver que lá para frente surge o romantismo, tá? O romantismo influenciado por isso que passou. Por isso que diz aqui que o romantismo brasileiro é considerado por vários historiadores como o verdadeiro início de uma literatura nacional. Quando a gente passa realmente a ter uma literatura nossa, porque o brasileiro aqui ele está influenciado, ele está fervendo de nacionalismo, né? Até porque o que aconteceu que deixou o brasileiro tanto assim? 1822, a independência. Então você imagina, o país é independente, o Brasil está lá independente, o Brasil agora é um país, o povo está todo, né, com aquele amor à pátria, só que começou bem, mas logo, logo o negócio desandou. Tá? Como é que aconteceu isso? De 1823 a 1831, Dom Pedro I começa a ter um período conturbado,
porque ele é autoritarista, tá? E por conta disso acontece algumas coisas. A primeira coisa que ele faz, tá? Ele dissolve a Assembleia Constituinte. É a mesma coisa que alguém entrar lá na Câmara dos Deputados e falar, ó, fecha tudo, acabou, quem manda sou eu. Ditador. Quem faz isso é ditador. Então ele acaba com a Assembleia Constituinte e aí, por conta disso, ele mesmo faz a Constituição. Tá? Ele está lá com um amigo dele, que eu esqueci o nome, depois eu lembro. Ele está lá com um amigo dele tomando umas e outras, tomando um bom vinho português. Tá? Aí o que é que ele faz? Ele resolve escrever a Constituição. Que ele escreve e essa Constituição dá toda a autoridade a ele. E você acha que o povo ficou quieto? Claro que não, né? Claro que não. Então, o que acontece nesse interim de 1823 a 1831? A primeira confederação no Equador. A confederação no Equador foi uma revolta que começou em Pernambuco, logo se espalhou para os outros estados em 1823. Essa revolução era contra o autoritarismo de Dom Pedro, até porque ele tinha dissolvido a Assembleia Constituinte, e aí houve reclamação, começou-se uma revolta em 1823, tá? E eles chegaram até a querer a República. Então, olha uma coisa aí que ele teve que enfrentar. Outra coisa que houve a reclamação foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Você olha Líbero Badaró, acho que é só o nome de rua, às vezes você passa e fala, nossa, mas que é isso? Líbero Badaró, quem é? Gente, precisa conhecer a história. Então, ó, houve o assassinato dele e dizem que foi a mando de Dom Pedro. Então aí ficou feia a coisa para ele lá, tá? Então começaram a criticar mais ainda. E o que mais acontece? Depois luta contra seu irmão. O pai morre, tá? O pai morre, ele é o primogênito, aí teoricamente ele deveria assumir o trono, só que é o seguinte, havia uma lei em Portugal que se alguém, o filho da família, quem deveria assumir o trono, assumisse outro país, fosse rei em outro país, ou tivesse abandonado o país, não poderia assumir. Então Dom Miguel assume. Ele, Dom Pedro, sabendo disso, tem a luta contra Miguel, e ele consegue ganhar, tá? Uma guerra civil que tem lá, e ele põe a sua filha para reinar. Então lá em Portugal nós tivemos uma rainha nascida no Brasil, uma brasileira como rainha. Tá? O que mais acontece aqui? Tá? Não está aqui na ordem, tudo bem? Finalmente ele abdica. Ele vê que está insustentável, muita crítica, o povo, ele passa nas ruas ali, nas cidades onde ele vai, e aconteceu em Minas, aconteceu em São Paulo, aconteceu mesmo no Rio de Janeiro, que ele é xingado, o povo não respeita mais ele, então ele resolve abdicar para que o Brasil não perdesse, para que a coroa não perdesse o poder. Então o que ele faz? Ele abdica e põe no seu lugar o seu filho. Tá? Só que era um período regencial, porque Dom Pedro II era criança, não podia assumir. E aí fica lá o período regencial, é dividido em 3, tá? E até que tem o golpe da maioridade, ele assume antes de completar os 18 anos. Tá bom? Nisso tudo aí, quando vem Dom Pedro II assumir, o pessoal vê lá, é uma criança no poder, vamos fazer a festa, né? E aí o que acontece? As revoltas no Brasil durante o período regencial. Tá? Tem gente que diz assim, não, brasileiro é tranquilo, brasileiro é tudo de paz, brasileiro... Imagina, gente, aqui sempre pegou fogo o nosso país. Brasileiro é sangue quente, tá? Não é... Como dizem que a gente não é de nada, não. Tá? Então houve algumas revoltas durante esse período. E quais são? Em 1835 até 1840, tem a revolta da cabanagem. Cabanas eram as pessoas que moravam lá na região amazônica, tá? Eles viviam em cabanas e eles lutavam aqui, ó, por mais participação política. Tá? Eles começam a se rebelar e eles querem a república. Tá? Eles querem a república, só que a repreensão foi muito forte, tá? E aí houve a Revolução Armada que uniu cabanos, lavradores, seringueiros e até latifundiários. Quer dizer, reuniu o povo todo lá da região amazônica, tá?
Em 1835, eles tomam a cidade de Belém, os cabanos, tá? E assumiram o governo. Ou passou 2 governos isso aí, tá bom? Só que em 1836, Belém foi retomada. Foi um ano só, depois Belém foi retomada. Só que no interior os conflitos duraram até 1840, tá? Eles foram presos e executados, os líderes desse período, tá? Depois, qual é a outra? Uma conhecida também nossa, tá? A Revolução Farroupilha, aonde? Lá no Rio Grande do Sul, tá? 1835 a 1845, aí durou mais, tá bom? O que é que aconteceu? Os fazendeiros, que eram produtores de charque e produtores de couro, eles ficaram revoltados com o preço, com os impostos que tinham ali, tá vendo? Imposto no Brasil é coisa desde que Cabral pisou aqui. Sempre teve, sempre deu problema e sempre foi muito, o brasileiro sempre foi muito onerado por esse bendito imposto, tá? A tensão entre eles levou à guerra, tá? O nome farrapo se dava pelas roupas que eles vestiam, tá? Que a gauchada vestia, tá? Então, eles proclamaram a independência, criando a República Rio-Grandense em 1836. Em 1839 invadiram Santa Catarina, tá? Mas a paz só veio em 1845. Tá? 1845 foi obtido por meio de acordo que fizeram, que anistiou, no final de contas, todo mundo. Todos os líderes da revolta foram anistiados. Tá? Essa foi a Farroupilha que mais durou disso aí. A outra que a gente teve foi dos Malés, em 1835. Olha só, em 1835 o negócio estava pegando fogo. Os Malés foi interessante, que aconteceu numa noite só. Ela aconteceu em Salvador. Eles eram escravos muçulmanos, tá? Que eles eram de origens islâmicas, tá bom? E eles buscavam a liberdade religiosa, porque lembra, quem mandava aqui no Brasil, assim, a religião da República, da coroa era católica, né? Teve até um momento que a gente teve uma pequena inquisição aqui, é claro que não comparado com a da Europa, que a gente tinha muito judeu no Nordeste, principalmente em Pernambuco, Recife era a cidade, alguns judeus tiveram que ir embora por causa da Inquisição, tá? E esses aqui, ó, em 1935, eles eram muçulmanos, então eles queriam dominar aquela região, só que eles foram traídos, foram entregues, porque senão eles tinham feito uma guerra que eles lutaram, né? A gente sabe dessa mesma noite, foi uma luta muito grande. Eles queriam libertar os escravos que fossem islâmicos, tá? E criar um estado, um lugar ali totalmente islâmico. Eles eram escravos que sabiam ler e escrever, então eram escravos muito cultos, tá? Esse povo aí. Só que eles foram reprimidos, eles foram mortos, e aí alguns foram presos, foram mortos, outros foram levados de novo para as fazendas, e uma coisa que eles proibiu foi que eles tivessem a sua religião, ele tivesse as reuniões da religião dele, tá? Continuando aqui, a gente tem depois, em 1837 até 1838, a Sabinada, tá? A Sabinada já é parte mais da elite, que também foi na Bahia, tá? Em Bahia, eles queriam proclamar a República Baianense, tá? Em 1837. A revolta foi liberada pelo médico Francisco Sabino, por isso que veio o nome Sabinada. Ele ia durar até a maioridade do imperador, só que não deu certo, né? Tá? Quem estava envolvido? Tava o povo ali, mas ó, os grandes proprietários de terra escravo do recôncavo baiano, que se esperava que eles tomassem parte nisso, eles não quiseram saber. Além de não querer saber, eles ajudaram as forças do governo, tá? As forças imperiais. Salvador foi cercada, 1.800 pessoas morreram nesse cerco, nesses combates, e a província ficou em intervenção militar por 5 anos. Tá bom? E depois a gente tem uma que começou lá, que é lá do Maranhão, a Baialada. Baialada é por causa dos balaios, eram pessoas que faziam os balaios, tá? Então foi uma luta popular aqui, reuniu escravos, reuniu vaqueiros, reuniu
o povo, tá? Que eles queriam, era um levante social por melhores condições de vida. Brasileiro sempre teve problemas, sempre quis melhor condição de vida e não conseguia. Muda governo, sai governo, é império, é república, pode chegar ao parlamentarismo, tá ali, né? Isso é coisa do mundo todo, né? Só daqui, tá bom? Então, começou lá no Maranhão, tinha insatisfação político dos fazendeiros da região, tinha insatisfação, e eles lutaram pela hegemonia e contra a miséria, mas foram derrotados também pelas forças imperiais. Tá? Dentro disso é que surge o romantismo brasileiro. Independência, conflitos, guerra, revoltas, não guerras, mas as revoltas daqui, revolta dali, vai fervendo no sul, no norte, e o negócio vai... Aí surge o romantismo. Com isso, quais são as características do romantismo? Tá? A gente vai ver a primeira, rompimento com a tradição clássica. O romantismo veio romper com os clássicos gregos romanos. Tá? Chega esse negócio de fazer a mesma coisa que a Grécia, pensando na Grécia, não. É diferente, eles rompem com aquela ideia, mesmo nas artes, rompem com a ideia da perfeição do greco-romano. Tá? Depois eles vêm aqui, ó, maior liberdade formal. Tá? Então, ó, como eles romperam com as escolas anteriores, eles querem a liberdade diferente. Então, ó, verso sem rima, sem métrica, uma linguagem regionalista, uma linguagem informal, tá? Coisa que antes era tudo certinho, tudo bonitinho. Lembra que tem um período que eles pensavam assim, se um faz, todo mundo fazia. Se um fazia o soneto e era bonito, todo mundo só fazia o soneto. Fazia a rima, e bonitinha, todo mundo queria fazer a mesma coisa. Tá? Então, aqui, eles querem liberdade. Nada disso. Eu quero fazer poema sem verso, sem rima. Tudo bem, quero fazer versos em branco. Fazia. Então, a liberdade formal, tá? Maior liberdade na sua forma de escrever, na sua forma. Indianismo, gente. Lembra que lá na Europa eles voltam à ideia do herói medieval. Então aquele negócio, o herói medieval, o cavaleiro, que salva a dama, que cuida da dama. O que acontece aqui é que nós não tivemos período medieval no Brasil. Então o índio passa a ser o nosso herói. E ele é idealizado como sendo puro, inocente, até porque eles tinham aquela ideia do nativo puro, né? Que o nativo ele nascia puro, ele era contaminado quando a civilização chegava até ele. Então eles tinham essa ideia de que o índio era puro, de que o índio era bom, que naturalmente o índio que ele não tinha maldade, ele era contaminado pelo meio quando a civilização ou o homem branco chegava. Tá? Outro período, outra coisa deles é o nacionalismo ufanista. Uma das coisas que eles criaram, que eles tinham aquela ideia é a lusofobia. Então, para eles, tudo que vinha de Portugal não prestava mais. Tá? Eles queriam romper com Portugal. Então, tudo que era de Portugal era ruim, todo português era ruim. Tá? Por isso que o nosso herói passa a ser o índio. E aí vem esse nacionalismo que cresce, ufanista. O que é o nacionalismo? Os valores culturais, histórico e artística do Brasil são exaltados, é o orgulho. Mas é ufanista porque também ele pensa assim, é melhor que tudo. O Brasil não tem falha, o Brasil é melhor, as coisas do Brasil, a natureza do Brasil é melhor, tudo do Brasil é melhor. Por isso que é o nacionalismo ufanista, é o amor à pátria, mas como se só aqui fosse bom. O que vinha de fora não serve. Ah, é português? Não serve. Não serve. Ah, é branco? Não serve. O nosso negócio tem que ser índio e do Brasil. Tá bom? Outra coisa, outra característica que a gente tem aqui é o culto à natureza. Tá? Então, associado ao nacionalismo, as belezas naturais do país são enfatizadas de maneira grandiosa. A nossa natureza é a melhor que existe. Não tem coisa melhor, não tem lugar melhor, não tem natureza melhor. Tá? Então é a mesma coisa, a exaltação à natureza. O índio é bom, o índio é perfeito,
o índio é um morador natural daqui, o nosso país é o melhor, nós somos independentes, somos o melhor país do mundo, tudo é bom aqui, a nossa natureza é melhor, a nossa natureza é o que existe, tá? Esse também era outro ponto aqui a gente para a gente ver nesse característica. A gente consegue perceber isso nos poemas que tem, nos livros que tem. Lembra que o romantismo ele se divide em poesia e prosa, e a poesia em três, a gente vai ver isso principalmente na primeira geração. Amor platônico, idealizado. A idealização da sociedade, do amor, da realidade, são comuns. Aquele amor puro. Tá? Uma coisa que a gente vai perceber no romantismo, principalmente na prosa, em geral é sempre assim. Dois casais jovens, bonitos, perfeitos, que se amam com um amor praticamente eterno, tá? Um amor eterno, platônico, tem algumas dificuldades, vencem a dificuldade e ficam juntos felizes para sempre. Em regra geral, no romantismo é isso. Por isso que o amor idealizado, tá? O ideal do amor, tá bom? Continuando as características, a gente tem aqui, ó, a idealização da mulher, tá? Os escritores, a mulher representava a beleza, a pureza, a inocência, a delicadeza. Então você sempre vai ver nos romances assim, a mulher ela sendo jovem, bonita, perfeita, tá? Delicada. Então essa é a idealização da mulher. Uma mulher inalcançável, uma mulher que não existe, mas ele sempre pensa. Então você vai ver nos livros, sempre é isso. Você vai ver a moreninha, acontece isso, tá? A mulher jovem, a mulher bonita, inteligente, sempre dona de si, tá? Então, idealização da mulher, uma mulher que não existe, inalcançável, tá? O outro ponto é subjetivismo e egocentrismo, tá? Ela foca em sentimentos. Coisa do romantismo é sentimentos, eles trabalham com os sentimentos, tá? E as emoções deles. Então, só que são muito individual. É um caráter muito individualista, é um caráter deles, só do autor, tá? Então, por isso que subjetivismo e egoísmo que a gente encontra aqui. Outra coisa, sentimentalismo exacerbado, tá? Supervalorização das emoções, tá? Eles se opõem o pensamento racional e objetivo. Eles são, já viu aquela pessoa que qualquer coisa chora, qualquer coisa sente, qualquer coisa para ela parece que é o fim, tá? Você olha assim, não tem motivo. Mas a pessoa assim, tudo para ela é mais difícil, ou tudo para ela é sonhador, tudo para ela, o sentimento aflora, tá? Muito sanguíneo. Tá? Isso é o sentimentalismo exacerbado. Então, a emoção está sobre a razão. A emoção supera a razão. Está acima da razão. Tá? O subjetivismo está acima. Religiosidade. Tá? Eles se opõem ao oposto ao racionalismo, eles valorizam os valores, tá? Os valores cristãos. São muito religiosos. A gente vai ver, tem vocês quando vão ver Gonçalves Dias, tem alguns poemas que são poemas, tá, cristãos. Então, valorização, preocupação em se apegar aos valores cristãos. Tá, que a gente vê aqui. Eu ia falar um negócio, mas melhor não falar. Tá? Evasão e escapismo. Com o desejo de fugir da realidade, eles imaginam, tá? Ambiente idealizado. Sabe aquela pessoa que viaja, você está ali conversando, né? A pessoa está ali, tá olhando as estrelas, ou então a pessoa está assim, viaja, né? Tipo conto psicológico, a pessoa está viajando na maionese. Eles são o escapismo, evasão. Então fugir da realidade. A realidade está ruim, vamos imaginar outra coisa, vai pensando, vai imaginando. Está ruim, vamos seguir em frente, tá? Isso são as características românticas. É claro que eu falei a característica geral. Depois, cada geração, cada fase, a gente vai ver, cada estilo,
Eles têm um pouco mais, um pouco menos disso, tá? Tem estilo que é mais exacerbado, tem estilo que é mais pessimista, tem estilo que não é tanto assim, que é mais nacionalista, que é mais indianista, que é mais romântico, tá bom? Então a gente viu o romantismo no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil, tá? Um pouco antes da independência, com a chegada da família real, a independência no Brasil, os problemas que Dom Pedro I enfrentou, os problemas que Dom Pedro II enfrentou e o que isso influenciou e trouxe as características do romantismo para o Brasil. Tá? Como eu disse, é uma das escolas literárias mais importantes, porque ela mexeu com muita coisa, com a literatura até hoje, e no Brasil é como se fosse realmente a primeira literatura nossa, pelo nacionalismo, que eles tentam começar a escrever coisa nossa, coisa daqui, tá bom? Então, até o próximo, que a gente vai falar sobre o romantismo primeira geração poética. E antes de tudo, não esqueça, inscreva-se, curta, compartilhe, tá? E comente, tá ok? Beijo do gordo, até a próxima.